Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Vamos continuar aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos e nós paramos, nós vamos continuar na questão 22. Estávamos falando sobre espírito e matéria. Nós lemos a questão 21, vamos agora na questão 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas estas definições? Essa é a pergunta de Kardec para os espíritos. E os espíritos responderam: do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão o que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Então a gente sabe, a gente até comentou no outro vídeo, que existem diversos estágios da matéria no nosso plano material, né? A gente conhece aqueles estados líquido, sólido, gasoso, falamos que tem o plasma, né? Agora tem outros estados que a ciência está descobrindo, né? Como ter metais em estados duplos, né? Líquidos e sólidos ao mesmo tempo, que não dá para entender, mas procure na internet aí que você vai encontrar os estudos científicos, né? E além disso ainda existe a matéria no plano espiritual, né? Parece estranho, matéria no plano espiritual, mas sim, afinal de contas, os espíritos vivem em algum lugar com objetos, com coisas fabricadas, que é matéria, que é palpável no plano deles. E aí Kardec pergunta, uma pergunta anexa a 22. Que definição podeis dar da matéria? E ele diz aqui: a matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento que ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce sua ação. Então ele diz aqui, né, que o espírito ele fica preso pela matéria, né? Ele fica retido pela matéria. E Kardec faz uma observação dele aqui. Sob este ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Bom, aí a gente fica meio estranho, né? O espírito está atuando na matéria, mas como é isso? Bem, todos nós, vocês que estão aí assistindo, eu que estou aqui falando, todos nós somos espíritos e nós estamos encarnados em um plano mais material, mais denso. Então, naturalmente, nós, espíritos, estamos agindo sobre a matéria. Por exemplo, quando estou falando aqui com você, o meu corpo é feito de matéria. O meu corpo é animado pelo meu espírito. Ele manda impulsos elétricos, ele manda sinais que faz o meu corpo se movimentar. É quase, pode-se dizer como que o meu corpo é um boneco e o meu espírito, ele é a energia, ele é a pilha que aciona, que liga e faz, né? E pensa, né? Não é só ligar, ele pensa e decide pela ação da matéria. Então isso é um exemplo bem simples para a gente entender. E aí Kardec faz uma pergunta-chave. No número 23 ele pergunta: o que é o espírito? E os espíritos respondem de uma forma bem curta: o princípio inteligente do universo. Então veja, quando ele faz essa pergunta, o que é o espírito? Eles respondem que é o princípio inteligente. Ele está dizendo, é a unidade, é a consciência, é o ser inteligente. É aquele de inteligência, de individualidade, ele tem consciência de si mesmo. E ele faz uma pergunta anexa: qual é a natureza íntima do espírito? E os espíritos respondem: o espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Você não pode pegar um espírito, né? Para vós ele não é nada. Para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Então ele está dizendo que na nossa visão encarnada, humana, né? Um espírito não é nada, ele não é palpável, você não pode tocar, você não pode sentir, né? E para os equipamentos e coisas no nosso plano, né, muito fracamente, né, detectar. Mas o espírito, ele é o princípio inteligente do universo. É aquele
que age, que anima o corpo, é aquele que decide, que toma decisões, que tem memória, né, que toma decisões racionais. Então vamos na questão 24. O espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem para Kardec. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. Então esse é um atributo importante, hein? A inteligência, porque coisas, objetos não pensam, né? Não tem inteligência. Então o atributo é o principal, a inteligência é o principal atributo de um espírito, pensar, né? Decidir, ter memória. Na questão 25, Kardec pergunta: o espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Tá? Então ele está perguntando: o espírito pode viver independente da matéria ou ele é obrigado a ter matéria? Né? Como é que é isso? E os espíritos respondem: ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Ou seja, quando a matéria se move, lembra que a gente estava dando o exemplo do corpo agora, né? O nosso corpo é matéria e o espírito habita no nosso corpo. Para dar inteligência à matéria, precisamos do espírito, que é o que ele diz aqui, né? Então o espírito vai habitar o corpo e vai movimentar. E aqui tem uma continuação, né, da consideração dele da pergunta aqui. Esta união é igualmente necessária. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas sobre esse nome. Lembre, desculpe, aqui não é uma extensão da resposta, é uma pergunta anexa a 25, tá? Esta união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? E os Espíritos respondem: ela é necessária para vós, porque não tendes organização para perceber o Espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. Então, no nosso plano, nós precisamos da matéria para nos entendermos de espírito para espírito. É isso que ele está dizendo aqui, né? Para eu falar com outro espírito, eu preciso de um veículo, né? E neste veículo eu falo, me comunico através dele, sou detectado, visto, posso ser tocado, e um outro espírito também pode se comunicar comigo. Parece estranho, né? Parece que nós estamos andando dentro de veículos para poder ser identificados dentro de um plano. É como se nós estivéssemos no espaço. E para sobreviver nesse espaço a gente precisa de uma roupa especial. E a roupa o que é? O nosso corpo de carne. Então nós encarnamos como espíritos, como seres, né? Infinitos, imortais, né? No universo. E aí utilizamos o nosso corpo como um veículo para se transportar aqui nesse plano. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E ele responde: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento, né? Pelo entendimento, você pode compreender uma matéria sem o espírito e um espírito sem matéria. Questão 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Kardec está querendo uma comparação, né? Existem dois elementos, então, matéria e espírito, ou seja, matéria, aquele que não é inteligente, não pensa, é inanimado, e espírito, aquele que pensa, que decide, é inteligente. E o espírito responde: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a trindade universal, né? Espírito, matéria e Deus. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal. Aqui ele falou uma palavra-chave que a gente não tinha falado ainda, hein? É preciso juntar entre espírito e matéria o fluido universal. Não vamos explicar já, vamos chegar nisso aí. Que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão
para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. Ele está falando do fluido, tá? É fluido, como a matéria, é matéria suscetível pelas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir uma infinita variedade de coisas, das quais não conheceis senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Olha que coisa interessante que ele está respondendo aqui. Ele está dizendo que para existir a união entre espírito e matéria é preciso do fluido universal, né? Que é uma energia da natureza que está em todo lugar. Então, para que exista essa união espírito e matéria e para que haja a ação dos espíritos sobre a matéria à sua volta, é necessário o fluido universal. Inclusive, ele diz aqui, jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Influencia até a gravidade. E Kardec faz uma pergunta anexa. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? Porque na época a eletricidade era uma coisa que se comentava muito, estavam descobrindo muito, né? Vinha das histórias de Nikola Tesla, né? de todas as descobertas que se envolvia, então tinha-se curiosidade sobre isso. Então Kardec perguntou, fluido universal é eletricidade? E os espíritos respondem, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações e o que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Então ele está dizendo, ó, o que vocês conhecem como eletricidade, magnetismo, são variações desse fluido universal, que não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil, e o que pode ser considerada como independente. Tá? Então ele diz que é um tipo de matéria, só que mais perfeita e mais sutil. Ela é, aos olhos encarnados, indetectável, a não ser que você seja médium, tenha uma capacidade de observação, de evidência ou de clarividência, né? Mas é como se fosse o ar, né? Em todo lugar, só que o fluido universal ele vai além, ele perpassa o espaço ou qualquer tipo de lugar. E na pergunta final desse capítulo, Kardec faz a seguinte questão no número 28. Uma vez que o espírito é, ele mesmo, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pela palavra matéria inerte e matéria inteligente? Né? Se ele quer diferenciar, né, matéria inerte e matéria inteligente na questão espírito e matéria? E os espíritos respondem, as palavras pouco importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vós entenderdes. As controvérsias surgem quase sempre por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem aos vossos sentidos. Então o Espírito está dizendo ainda, faz um pequeno alerta, né? Vocês têm que ter uma definição, não importa qual nome vocês chamam, né? Para que vocês possam se entender quanto às coisas que definem, né? Porque ele diz aqui que dentro da carne, para coisas que nós compreendemos, que nós não vimos, que não existem na nossa ciência conhecida, nós temos dificuldade de definição. Então, meus amigos, paramos aqui na questão 28, o nosso estudo do Livro dos Espíritos. No próximo vídeo, continuamos na questão 29. Até lá, próximo vídeo.